Graça e paz, bom dia. Eu trouxe a palavra do Senhor para que nós venhamos refletir, para que nós venhamos ser ministrados, que você abra o teu coração, que o Espírito Santo venha tocar nele, né? Espero que vocês compartilhem, se sentirem no coração de vocês para uma pessoa que precisa, para uma pessoa que vocês sabem, que vocês conhecem e que precisa ouvir esta palavra. O nome da ministração é Vigie a boa obra do Senhor para que não perca em sua vida. Eu vou começar em Neemias 2, do 11 ao 12, que diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além do que eu estava montado. Bom, nós vemos aqui que Neemias, ele recebeu a palavra do Senhor, ele não contou para os amigos dele, ele guardou aquilo no coração dele. Por que será que Neemias não contou? Ele poderia ter contado, não era nada demais, era uma obra maravilhosa que Deus queria fazer com Jerusalém, que era restaurar a cidade, a dignidade deles. Mas por que Neemias não fez isso? Muitas das vezes nós contamos planos e projetos que Deus coloca em nosso coração, que Deus entrega nas nossas mãos. Mas tem pessoas no mesmo nível de fé, muitas vezes. E então nós devemos evitar para que os nossos ouvidos não sejam emprestados para as pessoas que não têm o mesmo nível de fé que você. Para que você não tenha, você se poupe da frustração que uma palavra mal lançada pode ocasionar na sua vida. Em Neemias 2:13 diz assim: De noite saí pela porta do vale, na direção à fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que havia sido destruída pelo fogo. Foi até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Não leve bagagem com você no processo que Deus faz na sua vida até você chegar à sua vitória, porque tem processos. Então não leve bagagens com você. E quando eu falo bagagem, não é sobre sentimento e pessoas. Tem pessoas que são bagagens, que nós muitas vezes devemos deixar no passado e não levar adiante para as transformações que Deus tem para fazer no seu caráter. Você deve deixar, porque tem pessoas que levam desistência daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque se nós não vigiamos, nós somos sim facilmente manipulados. Tem pessoas que são bagagens, nós devemos deixar para trás. Dói? Sim, muitas vezes dói, mas nós devemos entender que devemos obedecer ao que o Espírito Santo diz ao nosso coração. Que às vezes nós achamos que está certo, que é aquilo e ponto, acabou, e ninguém pode opinar sobre aquilo que você está sentindo. Muitas vezes nós devemos ser humildes e deixar que esse sentimento vá embora para que o Espírito Santo venha a trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Em Neemias 2, 16 a 17 diz assim: Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Vai ter coisas que Deus vai pedir para você que vai depender da sua atitude. Você deve sim pedir ajuda aos seus líderes, aos seus pastores, mas a atitude, a coragem, a determinação tem que vir de você. A atitude de começar tem que vir de você. Porque os líderes, os pastores, eles servem para nos auxiliar nos processos que temos nas nossas vidas. Eles têm uma autoridade assim para te cuidar, para ajudar, né, a entender coisas que às vezes você não entende, mas que Deus já deu o discernimento para ele. Então, nesse processo eles estão para nos ajudar.
Em Neemias 2,18 diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram não só de coragem para a realização deste bom projeto. Se Neemias, ele guardou o que Deus tinha dito para ele. Ele levou primeiro as pessoas que iam ajudar ele nessa obra no lugar lá para mostrar o estado de humilhação que eles estavam. Muitas das vezes a gente ficamos no chão. O inimigo faz algazarra na nossa vida, aí nós caímos e ficamos no chão. Ficamos no chão, não nos levantamos e vamos empurrando a vida com a barriga. Mas Neemias levou eles até lá para evitar que os amigos deles colocassem empecilho daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E por isso que é importante, muitas das vezes, nós guardarmos aquilo que Deus ponhou no nosso coração. Pois eles terem visto como a cidade deles estavam, como o povo deles estavam sendo humilhados, aí sim, era o incentivo de ajudar Neemias a reconstruir o muro. Tem coisas na sua vida que somente você tem a fé necessária para a restauração delas. Nós não devemos esperar que a restauração aconteça pela fé de outras pessoas, mas você deve usar a sua fé para que isso aconteça. Um exemplo do meu casamento, que eu já contei o testemunho aqui no canal, um pouco do meu testemunho do meu casamento, quando houve a traição. Se eu não tivesse tido a fé necessária de que meu casamento seria restaurado, de que meu casamento seria cuidado por Deus, eu teria destruído a minha família por coisas que muitas pessoas disseram a mim, palavras de desânimos, muitas coisas que eu tive que enfrentar. Se eu não tivesse tido a fé necessária, eu não estaria casada. As minhas filhas não teriam um lar com a família reunida. Não empreste seus ouvidos para palavras de desânimo. Evite-as. Neemias, capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável para que favoreça vocês. Quando o nosso relacionamento está sendo construído com Jesus, quando Deus está fazendo a boa obra dentro de nós, há coisas que serão usadas, para te afastar dele. Primeira delas, seu passado antes de conhecer Jesus. Satanás não vai aceitar perder uma vida destruída, porque ele gosta de destruição, então ele não vai aceitar perder. Neemias foi zombado pelo seu rival. Como eu li aqui, eles tentaram implantar uma dúvida na mente de Neemias. Ele não deixou que essa dúvida entrasse no coração. Ele logo rebateu a dúvida que eles estavam tentando implantar. Eu tenho certeza que Neemias, para barrar que essas dúvidas entrassem, confiava na vontade do Senhor para a vida dele e que Deus o ajudaria a alcançar a vitória da reconstrução do muro da cidade dele, da evolução, da dignidade do povo dele. E é assim que nós devemos fazer. Nós não devemos deixar, quando o inimigo tentar plantar dúvida, a gente já tem que rebater, não deixar o sentimento de dúvida entrar e começar a gerar coisas que irão te afastar do Senhor. Quando isso acontecer, você vai dizer: não importa o meu passado, não importa a minha situação, o que importa é o que Deus fará na minha vida. É que eu terei a minha vitória através do sangue de Jesus Cristo. Como se não bastasse a zombaria, os rivais, os inimigos de Neemias tiveram a coragem de dizer que nada os favorecia. Sabe o que Satanás estava querendo dizer aqui? Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Quem você pensa que é para tentar fazer alguma coisa?
com seu passado sujo, ruim e de perdedor. É isso que ele estava querendo dizer. Nós recebemos uma afronta, a nossa única arma é a oração. Então, quando isso acontecer, você ora com a autoridade que Deus deixou em você para expulsar todo tipo de medo, todo tipo de desânimo, todo tipo de zombaria que tentar levar você a ter dúvidas daquilo que Deus prometeu para a sua vida. O inimigo vai tentar de todas as formas diminuir você, para que você se sinta diminuído, para que você não se sinta nada. E ele vai usar e muito o seu passado, para que você se sinta sujo, para que você se sinta indigno de estar na presença de Deus, para que você se sinta indigno de contemplar a boa obra do Senhor na sua vida. Mas faça igual a Neemias, tape os seus ouvidos e continua rumo à boa obra que Deus vai fazer na sua vida, na sua parentela e ao seu redor. Porque onde o Espírito do Senhor está, não tem como as coisas não mudarem. E é isso que eu quero passar nessa mensagem maravilhosa e linda que o Espírito Santo colocou no meu coração. Isso não serve somente para vocês, isso serve para mim, para fortalecer a minha fé e que isso venha fortalecer a fé de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor venha barrar todo o tipo de dúvida sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, sobre o teu coração. Um beijo no coração, que Deus os abençoe. Obrigada por assistir o vídeo. Que vocês tenham um tempinho para assistir o vídeo anterior que eu fiz sobre Neemias também, sobre o livro de Neemias. E eu encorajo vocês a ler o livro de Neemias. Ele é um livro maravilhoso, de encorajamento, de determinação, de muitas outras coisas que só lendo o Espírito Santo revela a vocês, como ele está revelando a mim. Tchauzinho, muito obrigado e até mais.